Vamos então compartilhar, seria um subtema dessa série, né? Não saia do propósito. Nós vamos falar sobre que Jesus tinha um propósito para as multidões, tá? E nós vamos estar falando sobre Mateus capítulo 9, no versículo 35 em diante, tá? E assim diz a palavra. Eu vou ler esse texto para a gente compartilhar e para você, para a gente meditar. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Tá? É o 36. Então veja bem, queridos. Vamos aprender aqui a compreender essa situação. Vamos aprender com Jesus. Ele percorria todas as cidades e povoados em seu redor. Jesus, ele tinha uma compaixão muito grande pelos perdidos. E eu acredito, queridos, que isso fez toda a diferença no ministério de Jesus. E eu acredito que pode fazer toda a diferença no nosso ministério também. Se nós entendermos, tá, que você e eu, nós temos esse propósito, que nós temos esse chamado de levar vida para as pessoas, sabe, nós também vamos começar a olhar para essas pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor, com compaixão, com misericórdia. O que vai fazer a maior diferença no nosso ministério, exatamente a compaixão que nós vamos ter por cada pessoa que Deus coloca ao nosso alcance. Entenda, se nós não nos importarmos com as pessoas, se nós não nos compadecermos das pessoas, tá? Que Deus traz para nós, nós simplesmente vamos fazer apenas um aglomerado de gente, vamos apenas, usando uma palavra bem grosseira, né, agir como mercenários, pois nós precisamos cuidar das pessoas, não porque elas merecem ser cuidadas, e não porque nós precisamos cuidar, nós precisamos cuidar das pessoas porque nós nos compadecemos delas. Por isso que não é tão fácil, não é tão simples, eu dizer é fácil cuidar de pessoas, não é. Porém, nós não podemos carregar as pessoas na nossa costa. Sabe quando se torna um peso? E aqui a palavra diz que as pessoas estavam aflitas, elas estavam cansadas, elas estavam exaustas, elas estavam agindo como uma ovelha que não tem um pastor. Sabe, se você quer viver o seu potencial, se você quer viver a sua vida, sabe, dentro com alegria, com liberdade, você tem que ter um pastor. Você precisa ter um discipulador, um pastor, em quem você pode ir lá receber refrigério, receber oração, abrir o coração. Sabe, pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, é porque elas não prestam conta da vida delas para ninguém. Sabe, elas andam segundo as circunstâncias, o mecanismo do mundo. E aqui nesse tempo não era diferente. Jesus viu que aquelas pessoas estavam tão sofridas, sabe, e ele então se compadecia, ele orava, as pessoas eram curadas, e assim, uma coisa muito, muito simples para Jesus, orar por uma pessoa e ser curada, era uma coisa que não lhe custava nada fazer isso, era uma coisa que não era
difícil de fazer para ele. Para ele, é tão simples curar, mas as pessoas que recebiam era um benefício muito grande que elas tinham. Era uma alegria muito grande, era algo assim glorioso, a manifestação do poder, da cura, tá? E Jesus vendo as multidões, então ele se compadeceu dela. Agora veja bem, no versículo 37, que continua esse texto, ele diz, e então se dirigiu aos seus discípulos. Ele então passou a falar, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tá? Aqui Jesus estava enxergando uma necessidade. Talvez essa também seja a necessidade de muitos líderes de célula. Mas o que fazer quando você tem tantas poucas pessoas que têm revelação de servir, de trabalhar na obra, de pegar no arado com você? Como vai fazer? E por que você não está conseguindo inspirar mais pessoas? Sabe, Jesus, mesmo ele sendo tão santo, tão poderoso, ele também viu essa necessidade no tempo do seu ministério. Então você não precisa se culpar se você não está tendo tantas pessoas que querem te ajudar. Isso seria um engano, seria um erro, mas você precisa inspirar essas pessoas. Sabe, com seu testemunho, com sua vida, no seu dia a dia, com seu proceder. Você precisa inspirar pessoas que se sintam valorizadas, que se sintam empolgadas, que se sintam entusiasmadas, cheias de Jesus. Você tem que levá-las ao monte, orar sobre elas, sabe? Ainda que você não pode cuidar de todo mundo, mas você pode cuidar de pessoas e levá-las a serem cheias do Espírito Santo, levando aos montes, orando, jejuando, buscando a Deus, sabe? Porque se ela estiver cheia de Jesus, aí ela vai então conduzir as multidões, ela vai saber cuidar das multidões. E aqui Jesus falou, olha, na verdade a seara é muito grande, então nós precisamos de trabalhadores. Todos nós precisamos, temos que dar graças a Deus, nós precisamos valorizar aquelas pessoas que chegam com vontade de trabalhar, que se compadecem também das multidões. O fato de alguém estar discipulando alguém é porque ela, de certo modo, não está tendo uma obrigação, mas ela está tendo um privilégio. Ela se compadeceu de alguém que quer ajudar aquele alguém. Sabe, o maior valor que nós temos, tá? No nosso ministério, são as vidas que são edificadas e transformadas. E aqui nós temos aqueles 3 níveis de discipulado. Eu não vou entrar em detalhe porque eu já falei muito sobre ele, né? Se você vê ou percebe ou não pode tratar daquela pessoa no nível de discipulado profundo, que é aquele nível de discipulado com propósito, com expectativa, com sonhos, mas cuida dela com pastoreamento. Então, o discipulado de pastoreamento, todos nós podemos fazer, sabe? Se você vê que aquela ovelha, ela tem um pouco mais para oferecer, investe num discipulado mais relacional. Você não tem que ter todos aqueles requisitos de um discipulado profundo, não. Você vê que a pessoa não tem para oferecer tudo, mas você vai orar por ela, você vai buscar dele, você vai, né? Às vezes é muito bonito a gente ver alguém, né, que tem tantos discípulos poderosos, mas você precisa olhar o que aquela pessoa está fazendo, qual o preço que ela está pagando para ter aquele discípulo, tá? Eu quero falar um pouco de mim aqui, porque
assim, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu tenho tido assim, uma felicidade, né, eu diria, de ter pessoas que sempre estão dispostos a andar comigo. Tá? E eu já discipulei pessoas que ninguém dava nada por elas. Pessoas até que eram rejeitadas por outros líderes. Sabe? Pessoas que até tinham um vocabulário, um português um pouco torto. Outras pessoas que tinham problemas até com família, graves. Pessoas que muitas vezes não tinham tempo, porque trabalhavam muito. E tantas outras dificuldades que poderia levar alguém a dizer, não, eu não vou discipular essa pessoa porque ele não vai me trazer nenhum tipo de retorno. Eu não vou poder contar com ele. Mas depois de muito tempo, com muita oração e preço, investimento, e sonhos, e compartilhar sonhos, e acreditar naquela pessoa, acreditando nela, sabe o que acontece? Assim, ela se tornou alguém assim, ela se tornar alguém tão útil no ministério, tá? Daqui a pouquinho vai cair aqui, mas a gente vai retornar, tá bom, queridos? Veja bem. Aí continua no texto aqui, Jesus disse no 28, orai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. E aqui, meus amados, é aquela ideia, sabe? Então que Jesus, do meio da multidão, ele está dizendo, olha, você precisa orar para que o Senhor da seara mande trabalhadores, tá? Então, quem é que vai mandar trabalhador para nós? É Ele, né? É o Senhor. Então você precisa pedir a Ele, tá? Pedir a Ele que Ele vai estar realizando, fazendo. Segundo ponto aqui dessa mensagem, né? É que nunca perca o propósito de falar boas notícias às outras pessoas, tá? Então Jesus trouxe uma boa notícia para elas. Por isso elas se aproximaram de Jesus. Ninguém vai querer andar com uma pessoa, com um líder negativo, que só fala derrota, que não tem estrutura espiritual para ouvir os outros, para falar, para acreditar no inacreditável, para acreditar no poder da transformação. Então, as boas notícias atraíam as pessoas para Jesus, tá? Isso é muito sério, isso é muito importante. As pessoas precisam de uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Elas precisam ter algo em que elas venham focar, se seguir. Elas precisam de um propósito de vida. E foi dessa forma que Jesus, dando boa notícia, falando do reino, falando que as pessoas, que Deus curava, né, que as pessoas poderiam ser curadas, que elas poderiam ter um pastor. Tudo isso era causado por quê? Porque as pessoas não tinham um pastor, mas ele tinha um propósito para aquelas pessoas, tá? Então está sobre nós essa responsabilidade de passar a senha do céu àqueles que ainda não conhecem Jesus. E qual é a senha que abre todas as portas? É Jesus Cristo, é o nome Jesus. O nome de Jesus, ele vai abrir todas as portas. É a senha que vai adentrar todas as portas, né? É a senha do céu. O propósito, o apóstolo Paulo, na realidade, ele afirmou aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha só. Ele diz, se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui está falando desse compromisso, desse propósito. Ele disse, eu não posso sair desse propósito.
Ai de mim se não pregar o evangelho, se não trazer boas notícias para as pessoas. Ai de mim se não for como um navio mercante, como uma fruta doce. Ai de mim se não levar a palavra de forma que as pessoas vão ficar felizes de me ouvir, tá? Então nós precisamos falar a verdade, sim, de uma maneira que as pessoas sintam bem, elas sintam feliz de estar perto de você, de estar te ouvindo. Não palavras de morte, não, mas palavra de esperança, irmão. Seja a pessoa que traz esperança, pessoa que traga esperança para os outros, tá? Então veja bem, mesmo que seja difícil para mim, para você e para outras pessoas, tá? No mundo que as pessoas não aceitam, elas rejeitam, mas o grande segredo é você orar e perseverar, sabe? Você não parar só porque alguém disse não para você, você diz nunca mais vou pregar a palavra para ela, sabe? Eu não vou deixar, eu vou desistir. Não, fica orando por ela, até que uma hora Deus vai usar você, Deus vai colocar a palavra na sua boca, para que você possa transmitir uma boa palavra, uma boa semente, uma boa notícia para aquelas pessoas que um dia vão se converter, sim, vão, porque toda língua, todo joelho se dobrará a Jesus Cristo e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe? Você tem que crer nisso. Não, você não pode titubear no seu coração, você tem que crer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo joelho. Você tem que crer isso. Entende? Tem umas mariposas, tá dando uns arrasantes aqui. Então são esses propósitos que você nunca deve perder de vista. Sabe? O propósito de levar a esperança para as pessoas, né? Então Jesus tinha um propósito, levar a esperança, levar a cura para aquelas pessoas, tá? E para nós isso nos dará a certeza de que você e eu estamos sendo a vontade de Deus, e brotar no nosso interior uma paz em que confirmará que nós estamos no caminho certo, tá certo? Então nós vamos ter essa convicção, fazendo isso, que nós estamos no caminho certo, tá? Só para finalizar aqui, o que eu poderia trazer para você, nem que a palavra eu poderia deixar para você, já vai cair o nosso link aqui, mas é o seguinte: fique firme no propósito que Deus colocou no seu coração, sabe? Seja pregar a palavra, seja orar pelos enfermos, seja discipular pessoas, seja liderar uma célula, seja você envolver no ministério, fluir com casais, ou com jovens, ou com louvor. Deixa fluir, tá, na sua vida o propósito de Deus. Você precisa ter um propósito, você não pode afastar do propósito. Ah, pastor, mas foi muitos anos atrás, Deus me deu um chamado. Não, o tempo é de Deus, o tempo de Deus não é o mesmo do homem, tá? Então as promessas dele, o chamado dele, ele se instala no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. Então para Deus, 1000 anos foi ontem. Ontem. Então nós temos que ficar firme no propósito que Deus colocou na nossa vida. Sabe, não lembrando, não esquecendo o propósito de Deus para a multidão. Orar por elas. Orar para que Deus levantasse obreiros do meio da multidão. É do meio da tua célula que vai levantar pessoas que vão te ajudar, que vão interferir, que vão trazer salvação para os outros também. Sabe? O líder de sucesso, ele sempre confia no Senhor e ajudará os outros, tá? E nunca desanima. Ele sempre vai experimentar a cada dia uma vida intensa, apaixonada por Deus, apaixonado pelo Espírito Santo. Então você, meu querido, que me ouviu hoje, que ouviu essa mensagem, sabe, não perca o seu propósito, não saia do seu foco, não saia do seu propósito, não saia da rota que Deus colocou você. Continua, que você vai conseguir, as coisas vão acontecer, você vai fluir, sabe, você vai fluir na mais perfeita vontade de Deus, tá? Em nome de Jesus. Eu sei que todos vocês que estão aqui, vocês têm essa visão, mas o que eu quero pedir de vocês, e os outros que não estão, e os seus discípulos, aquelas pessoas que poderiam estar, convida, chama, passa o link, não desiste. Se ela não quiser, não força,
Mas, e de repente, né, no meio dessa ministração, ela recebe uma palavra e um encorajamento, e você fica encorajando ela vai realmente começar a experimentar algo novo na vida dela. O mais importante, ela não perder o propósito de Deus para a vida dela, tá bom? Então Deus abençoe e até a próxima reunião.